Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o professor Bruno Clemente e nós vamos então dar andamento nesse vídeo na configuração do nosso switch, uma configuração inicial do switch para que nós possamos depois mexer um pouquinho com a parte de VLAN que a gente já conversou no passado na disciplina de forma teórica, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês observarem então como é que a gente vai fazer esse processo. Prontinho, já estamos aqui então. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do switch. A primeira coisa então, a gente já tem o nosso modelo de rede aqui que a gente vem trabalhado na disciplina, dentro desse curso que a gente está fazendo, aqui no YouTube, na playlist do YouTube. Então eu vou pegar um desses switches aqui, no caso o switch 2, para a gente fazer um teste rápido, só para mostrar que anteriormente as nossas máquinas estão configuradas conforme ali esperado, né, de acordo com o DHCP, com a configuração que a gente utilizou. Todas as máquinas estão trabalhando lá dentro da nossa rede, todas elas conectadas nessa mesma rede, tudo bem? Porém, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com a configuração do switch. Então vamos lá. A partir do momento que eu clico duas vezes nesse switch aqui, ele vai abrir nessa tela aqui. E se eu vier na aba CLI, aqui dentro da aba CLI, a gente consegue acessar diretamente o terminal, né, a parte de comando, de linha de comando, interface por linha de comando, dentro do nosso C2960, que é exatamente o nome do nosso switch que a gente escolheu lá no primeiro vídeo, tá bom? C é a denominação aqui da Cisco, 2960 é a denominação desse switch de 24 portas que a gente tem trabalhado. Bootloader é justamente o que? O boot é o ato de você fazer a inicialização. Então, o comando de códigos e funcionamentos aqui que ele vai executar na abertura, no ligar, né, desse switch. E esses comandos vêm todos aqui até o final, até onde a gente pode realmente trabalhar com ele. Aqui eu vou dar um Enter, só clicar em qualquer lugar e apertar Enter, e aqui eu já começo a poder trabalhar. Aqui eu só ignora isso aqui, é só o código que eu já tinha colocado aqui no início para mostrar para vocês, mas eu vou continuar a partir desse momento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é a configuração do horário, porque dá uma conferida como é que está o horário aqui. Se eu digito o comando show clock, que é mostrar o relógio, e aí no caso eu não tenho como aumentar o tamanho desse texto, tá? Eu tentei observar aqui se existia na ferramenta alguma possibilidade de mexer o tamanho da letra, mas eu não consigo. Então o que eu vou fazer para vocês é pegar todos esses comandos e disponibilizar na descrição do vídeo, tudo bem? Porque assim vai ficar mais fácil de vocês acompanharem se as letras estiverem pequenas, mas de qualquer forma eu estou fazendo a leitura aqui em voz alta com vocês, então vai ficar fácil de acompanhar também. Usando então esse comando, vocês podem observar que veio uma data aí que não tem nada a ver com a data de hoje, né? Afinal de contas ele está dizendo que nós estamos em 1993. Isso aí é um valor padrão, é uma informação inicial, e como a gente não definiu outro valor, ele utiliza esse que estava lá no bootloader, mas a gente não pode deixar isso aqui na nossa rede, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer então é usar, sempre que a gente quiser trabalhar a gente vai digitar comando enable, aqui já colocou esse hashtagzinho aqui na frente, né, para indicar que nós estamos fazendo alguma alteração com ele, e vamos fazer o seguinte comando: copy, depois vamos colocar aqui running config. Observem que eu não escrevi essa expressão inteira, eu apertei a tecla tab no meio da digitação e ele já me fez a sugestão do único comando lá que ele tinha disponível para mim. Observe outra coisa, se eu apertar interrogação, ele me mostra todas as possíveis continuações caso eu não saiba o que eu quero fazer. No caso eu quero esse startup, ó, startup config. Eu só vou escrever start ou star ou sta e vou apertar um tab, e como só tem um, ele vai fazer esse preenchimento de forma automática para mim. Então observa o comando copy espaço running config espaço startup config. O que é o startup config? São configurações de inicialização. Então é justamente isso aqui que a gente está fazendo. Como a gente não mexeu com esse arquivo ainda, ele vai fazer a criação do arquivo e depois disso ele vai salvar por cima quando a gente usar esse comando copy, tudo bem? Então eu vou dar um enter aqui, ele vai me perguntar se o nome do arquivo vai ser o padrão, eu vou optar por manter o padrão, é uma boa prática, né? Startup config é um bom nome aqui para ele. E aí a partir do momento que eu dei OK, ele fez aqui ó, a configuração do build, depois deu um OK e voltou para a tela. E a partir de agora a gente pode então fazer a alteração do nosso relógio com o comando clock, que é justamente relógio, o comando set, o parâmetro set, né, que é definir, e aí então eu vou colocar qual é a data e hora do meu switch. Então se eu não souber preencher, lembrando, eu posso sempre usar aqui a interrogação. Primeiro argumento então, o próximo argumento que ele espera, HH2.mm2.ss, hora, minuto e segundo.
do tempo atual, né? Então vamos colocar aqui que nós estamos às 16 horas, 2,33 minutos, 2,00 segundos. O próximo parâmetro, olha, é um dia do mês, no caso 8, e espaço o mês. Eu vou colocar reduzido, né? E eu estou usando inglês, então Feb, que é justamente o diminutivo de fevereiro em inglês. E o último parâmetro que ele nos pede é o ano, então no caso 2021, e vou dar Enter nesse código. Como ele não indicou erro, ele foi bem sucedido. Se a gente digitar novamente o comando showClock, ele vai me mostrar agora a data correta. Ó. São 16 horas e 33 minutos e 5,9 segundos, ele faz esse controle, né? Ele conseguiu reconhecer que hoje é uma segunda-feira, o que está correto, 8 de fevereiro de 2021. Quer dizer que fomos então bem sucedidos em fazer a configuração desse horário do switch, dessa data e desse horário do switch. Tudo bem? Uma última coisa importante é fazer o salvamento disso aqui através desse código que a gente tem utilizado, levando em consideração que eu não tenho que reescrever tudo, basta apertar as setas para cima para pegar os comandos anteriores. Dei Enter, ele perguntou se o nome do arquivo permanece, eu estou mantendo, dei Enter novamente, essa informação está salva. Eu vou aumentar um pouquinho a caixinha para nós aqui, tá bom? A segunda coisa que a gente tem que fazer é garantir que a gente tem proteção dentro desse terminal para garantir que outra pessoa não vai conseguir acessá-lo, tudo bem? Então nós vamos fazer a configuração de uma senha para esse terminal através de um superusuário, vamos dar uma senha para ele. A primeira coisa então que a gente tem que fazer é digitar o comando configure terminal, tudo bem? E a partir do momento que eu der um Enter aqui, ele vai então falar para mim que quer os códigos de configuração desse terminal um por um. Observa que agora ele mudou aqui o que estava antes desse hashzinho, desse jogo da velha aqui. Então agora nós vamos digitar o que? Enable password de senha e vamos colocar a senha que a gente quer utilizar. Eu vou colocar uma senha 1234 só para fazermos um teste. Tudo bem? Enter. Então ele conseguiu, ele reconheceu, aparentemente está tudo certo. Eu vou dar um exit agora, eu estou saindo das configurações de terminal. Tudo bem? Vou dar outro Enter aqui para aparecer novamente switch hashtag. E agora eu vou digitar o nosso comando para a gente ler o running config, que é o show espaço running config. Quando eu dou Enter, observa o seguinte, ele vai trazer todo o meu arquivo de configuração, tudo bem? Uma observação é que ele está trazendo aqui, olha, a minha senha de forma aberta, e isso aqui não é uma boa forma de segurança. Isso aqui, inclusive, se a pessoa tiver acesso ao seu switch, ele vai conseguir fazer a leitura da sua senha. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, é possível utilizar técnicas de invasão para conseguir descobrir essa informação não criptografada dentro do switch. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos fazer o seguinte então, eu vou dar um Ctrl C para a gente finalizar isso aqui, para voltar para essa telinha. Eu vou digitar novamente o nosso configure terminal, tudo bem? E agora eu vou digitar outra coisa, eu vou colocar aqui para nós, enable secret, e eu vou botar uma nova senha aqui para nós, por exemplo, 4321, tudo bem? Só exemplo, besta, você por favor não vai utilizar uma senha dessa quando você for fazer a configuração. Então a partir do momento que eu fiz isso, ele aceitou, eu vou sair daqui, né? Eu vou dar um exit, e eu vou repetir o comando que a gente falou, show running config. Então observem agora que a nossa senha, password lá, a configuração foi feita dessa forma, de forma aberta, porém a configuração secreta vem criptografada, tudo bem? E isso vai garantir que uma pessoa não consiga descobrir a sua senha, que no caso originalmente lá era 4321, tá bom? Então, gente, com isso aqui a gente agora vai, só pra gente finalizar, deixa eu encerrar isso aqui, vamos dar um exit aqui dentro e vamos dar o nosso comando de copy de novo. Vamos colocar para ver, né? Visualizar, a gente já tinha visualizado. Cadê? Running config. Faltou um enable, né? Porque a gente não está mexendo nele, então agora ele pediu uma senha, 4321, então agora ele permitiu e agora eu consigo visualizar esse arquivo. Mesmo que agora eu só tenha acesso a esse arquivo porque eu digitei a senha criptografada, tudo bem? Então isso dá uma camada de proteção para o nosso switch. E a partir daqui, gente, vem a configuração que vocês acharem mais apropriada. Eu vou trabalhar nessa disciplina a questão da VLAN.
Deixa eu colocar o seguinte, deixa eu voltar aqui a visualização em tela cheia para mim, só um segundo. Pronto, para eu poder conversar melhor com vocês. Então, por hora eu vou fazer só essa configuração, a configuração de VLAN vai num próximo vídeo, mas o que eu quis mostrar para vocês é que o Cisco Packet Tracer nos permite fazer toda a configuração via linha de comando da forma que a gente faria tendo um switch físico. Então, exatamente os mesmos comandos que a gente digita dentro do Cisco Packet Tracer seria os códigos que a gente digitaria fazendo a configuração de um switch C2960 que a gente tivesse fisicamente, né, para configurar aí numa rede local de onde vocês forem trabalhar ou de uma rede que vocês precisarem interagir aí de alguma forma, tá bom? Então, com isso a gente encerra esse primeiro momento, essa primeira configuração. Tendo dúvidas, por favor, utilizem aqui os comentários embaixo do vídeo, me mandem as suas perguntas que eu vou responder aí da melhor forma possível e aguardem que no próximo vídeo a gente já começa realmente a entender a configuração das nossas VLANs, tudo bem? Agora com isso aqui que a gente já fez, vocês já conseguem perceber como é que vocês fazem a configuração de um switch dessa forma, tá certo? Então vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar extenso demais. Um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Valeu!